Sou Amarildo Diniz, professor de atualidades da Central de Concursos. Nossa aula se concentra hoje em meio ambiente e sociedade brasileira. No módulo 1, a crise na Amazônia e noções de sustentabilidade. Pois bem, inicialmente, algumas noções de desenvolvimento sustentável. Lembrem-se, a partir da Conferência de Meio Ambiente organizada pela ONU, em 2012, a chamada Rio+20, desenvolvimento sustentável é prosperidade econômica com conservação do meio ambiente para gerações futuras, garantindo o funcionamento dos ecossistemas e também não pode esquecer dos pobres, inclusão social. Só que é o seguinte, agora a ONU determinou 17 objetivos para desenvolvimento sustentável no mundo. Então vamos aos 17 objetivos de sustentabilidade para o futuro a partir da análise de um quadro. Pois bem, 17 objetivos do desenvolvimento sustentável segundo a ONU. Objetivo 1, erradicar a pobreza. 2, acabar com a fome. 3, vida saudável. 4, educação de qualidade. 5, igualdade de gênero. 6, água e saneamento. 7, energias renováveis. 8, trabalho digno e crescimento econômico. 9, inovação tecnológica e infraestruturas. 10, reduzir as desigualdades. 11, cidades e comunidades sustentáveis. 12, produção e consumo sustentáveis. 13, combater as alterações climáticas. 14, oceanos, mares e recursos marinhos. 15, ecossistemas terrestres e biodiversidade. 16, paz e justiça. E 17, parcerias para o desenvolvimento. Lembrando que o examinador pode cobrar de você alguns dos objetivos de sustentabilidade para a Organização das Nações Unidas. Agora a gente vai retomar a política ambiental do governo brasileiro, do presidente Jair Bolsonaro. Lembrando que o atual ministro do Meio Ambiente é Ricardo Salles. Ricardo Salles foi secretário do Meio Ambiente do Estado de São Paulo e em São Paulo já tinha sido condenado por improbidade administrativa a partir de uma ação do Ministério Público de São Paulo. O Brasil enfrenta certa crise no setor de meio ambiente. Entre os ingredientes da crise, nós temos aí problemas no funcionamento do IBAMA, que é responsável pela aplicação de multas e pela fiscalização, e também problemas no ICMBio. O ICMBio é responsável pela gestão das unidades de conservação ambiental. Durante o ano de 2019, muitos funcionários de carreira deixaram os cargos no IBAMA e também no ICMBio. Muitos foram substituídos por PMs e militares. Observa-se também um discurso bastante hostil em relação à atuação de organizações não governamentais no Brasil, muita produção de fake news contra organizações não governamentais, as ONGs. A outra crise é no Fundo Amazônia. O Fundo Amazônia é um fundo financeiro que era garantido por investimentos, doações financeiras, principalmente de países desenvolvidos, para a conservação da Amazônia. Devido a divergências entre o governo brasileiro e alguns países, nós tivemos aí a Noruega e a Alemanha cancelando a ajuda financeira temporariamente ao Brasil. Lembrando que o Fundo Amazônia é gerido pelo BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. E a crise envolvendo Brasil, Alemanha, Noruega e as pressões do governo constituiu uma das causas da demissão do presidente do BNDES, Joaquim Levy. O governo prevê, inclusive, concessões para a iniciativa privada de unidade de conservação ambiental, como parques
nacionais. E também a polêmica eventual transformação de uma estação ecológica localizada em Angra dos Reis, no sul do estado do Rio de Janeiro, estação ecológica de Tamoios, que conserva ilhas com Mata Atlântica e também ecossistemas marinhos, a transformação dessa região numa região turística, numa espécie de Cancún, o que gerou bastante polêmica em 2019. Moçada, a crise na Amazônia, que teve grande repercussão, tanto nacional quanto internacional, aí durante o ano de 2019. É o seguinte, em 2019 nós tivemos um grande aumento dos desmatamentos e também um grande aumento das queimadas na região amazônica. Lembrem-se das causas dos desmatamentos na Amazônia. Causa número 1, a expansão da pecuária bovina. Em segundo, agricultura, principalmente soja. Também mineração e o crescimento do garimpo ilegal na região amazônica. Também novas hidrelétricas nos últimos anos e algumas áreas com a instalação de novas rodovias. A exploração ilegal de madeira também é uma das causas dos desmatamentos. Todavia, o agronegócio tem sido o principal vetor de derrubadas na região amazônica nos últimos anos. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, chegou a propor a contratação de uma empresa privada particular, paga com dinheiro público, para monitorar o desmatamento na Amazônia, o que causou uma crise com o INPE. Lembrando o seguinte, o INPE, o Instituto Nacional, né, de Pesquisas Espaciais, que é uma instituição pública, localiza-se no Vale do Paraíba, São José dos Campos, estado de São Paulo, é um dos melhores institutos de pesquisa e de monitoramento de desmatamentos através de imagens de satélite do mundo. Portanto, o INPE tem grande experiência no monitoramento da Amazônia desde 1988 e com dados fidedignos. A crise entre o Poder Executivo e o INPE levou a divergências, bate-boca e também a demissão do presidente do INPE. O presidente do INPE, né, que saiu recentemente, é Carlos Galvão, um dos mais importantes especialistas, né, em monitoramento de desmatamentos, utilizando imagens de satélite e sensoriamento remoto de modo geral. Lembrando que o examinador pode se aproveitar da questão da crise na Amazônia para cobrar de você impactos ambientais dos desmatamentos. Então vamos ver o quadro a seguir. Entre os impactos de desmatamentos na região, a perda de biodiversidade, o aumento da erosão do solo, porque o solo fica desprotegido, a redução da evapotranspiração, já que as plantas transpiram, também a redução da umidade e a redução das chuvas. Também o aumento das temperaturas e o assoreamento dos rios, que é o acúmulo de sedimentos no fundo dos leitos dos cursos fluviais. Agora vamos a um gráfico. No gráfico nós temos aqui alertas de desmatamento na Amazônia por mês em quilômetros quadrados. Os alertas que são responsabilidade do INPE através do sistema DETER. Note o seguinte, que lá no final, né, em junho de 2019, nós temos um aumento absurdo, né, dos desmatamentos na região amazônica. E as queimadas, que também chamaram muito atenção, vamos aos impactos das queimadas. Impactos de queimadas, perda de biodiversidade, a perda da fertilidade do solo, o empobrecimento do solo, a poluição do ar devido a emissões de gás carbônico. Muitas cidades da Amazônia, como Porto Velho em Rondônia, Rio Branco no Acre e até Manaus, né, no Amazonas, ficaram com ar bastante poluído devido às queimadas. Agravamento do aquecimento global, pois a vegetação absorve gás carbônico, e também problemas de saúde na população. No gráfico, observe o aumento das queimadas na Amazônia em 2019. Quando a gente compara com o ano de 2018, acontece aí um aumento substancial no número de queimadas, considerando aí o período entre 1º de janeiro e 21 de agosto.
No Pará, chamou a atenção um episódio chamado Dia do Fogo, quando fazendeiros, madeireiros e mineradores resolveram combinar o aumento dos desmatamentos e queimadas na região de Novo Progresso. Tivemos, inclusive, grandes queimadas em unidades de conservação ambiental, como o Parque Nacional Jamanchim. E esse pessoal, né, que foi incitado a fazer desmatamentos e grandes queimadas, eles combinaram tudo através de um grupo de WhatsApp. Quem está investigando esses crimes ambientais, não é, que se relacionam ao Dia do Fogo lá no Pará, é a Polícia Civil e o Ministério Público Federal de Belém do Pará. Na imagem de satélite, a gente observa o seguinte: muitas queimadas na região amazônica, no Pantanal Mato-Grossense, no Cerrado, e também devido ao deslocamento das massas de ar, essa fumaça toda ela foi canalizada para o sul e sudeste do Brasil durante alguns dias. Aí nós tivemos um episódio em São Paulo, que foi o escurecimento do céu às 3 horas da tarde em um determinado dia. É necessário entender o que aconteceu com São Paulo naquele dia. Observe a imagem do escurecimento do céu em São Paulo e o examinador pode cobrar os fatores, as causas do escurecimento do céu no meio da tarde em São Paulo. Foi uma combinação de fatores. Primeiro, um sistema frontal complexo que envolvia frente fria e frente quente, com nuvens muito baixas que dificultaram a penetração da luminosidade, a direção dos ventos e um pouquinho de fumaça de queimadas provenientes da Amazônia, Cerrado e Pantanal. Então, cuidado aí, foi a combinação de fatores. O sistema frontal complexo, mais as queimadas provenientes de diferentes regiões do país. Portanto, não foram exclusivamente queimadas, ok? Pois bem, entre 2018 e 2019, nós tivemos uma crise diplomática ambiental envolvendo o Brasil. Primeiro, o Brasil ameaçou sair do Acordo de Paris e depois voltou atrás. Em seguida, o Brasil desistiu de ser a sede da COP25, que seria uma conferência de combate ao aquecimento global. O Chile acabou se candidatando e depois também retirou a candidatura devido a problemas internos. Na cúpula do G20, que aconteceu em Osaka, no Japão, tivemos também um bate-boca, um desentendimento entre Bolsonaro, Emmanuel Macron, presidente da França, e a primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel, devido a questões ambientais. Na cúpula do G7, novamente, a França faz muitas críticas à crise ambiental no Brasil, principalmente na Amazônia. Lembrando novamente, Noruega e Alemanha retiram ajuda financeira ao Brasil no Fundo Amazônia. E também vários países europeus disseram que não vão ratificar o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia em decorrência da crise ambiental no Brasil. A crise diplomática teve outros episódios estranhos, vamos verificar um deles. O caso Brigitte, que gerou certo constrangimento. O presidente Bolsonaro acabou curtindo uma página pejorativa sobre a primeira-dama francesa, criticando a idade dela, a diferença de idade em relação a Emmanuel Macron. Isso pegou muito mal na imprensa internacional. Em 2019, em São Paulo, aconteceu um fenômeno de escurecimento do céu às 15 horas da tarde. Assinale a alternativa certa sobre a causa. Vamos à alternativa A. Apenas frente fria com nuvens altas. Incorreto. Vamos para B. Apenas as queimadas vindas da Amazônia e Cerrado. Também incorreto. Vamos para C. Sistema frontal com nuvens baixas e queimadas. Verdade, uma combinação aí correta. Vamos para D. Frente fria e queimadas no bioma Pampa. Lembrando, o bioma Pampa fica lá no Rio Grande do Sul. Vamos a E. Apenas queimadas no Pantanal e Amazônia.
Portanto, ficamos com a alternativa C, visto que foi a combinação de sistema frontal frio e quente, com nuvens bem baixas e um pouco de queimadas provenientes de várias regiões do Brasil, inclusive da Amazônia. Pois bem, finalizamos o módulo e daqui a pouco a gente vai para o próximo. Moçada, agora no módulo 2, o derramamento de petróleo no litoral do Nordeste, um dos maiores desastres ambientais da história do Brasil. Pois bem, nós temos algumas divergências com relação à origem do desastre ambiental, a causa do desastre ambiental. Nós temos algumas boas pistas. A primeira pista é que o petróleo seria de origem venezuelana, segundo a análise feita por várias universidades federais brasileiras, como a Universidade Federal de Alagoas, Universidade Federal da Bahia, inclusive. Apareceram também algumas embalagens, alguns barris da Shell, transnacional britânica e holandesa, no litoral do Nordeste, nos últimos meses. E também a suspeita em relação a um navio de bandeira grega e uma empresa grega que estariam envolvidas aí no desastre. Na foto, observe uma das praias do Nordeste poluídas por petróleo. Um dos principais suspeitos é um navio de bandeira grega chamado Bolbolina, de uma empresa chamada Delta Tankers. A empresa, ela nega qualquer irregularidade, mas os analistas dizem que é um possível deflagrador do desastre ambiental no litoral do Nordeste. O trabalho de investigação tem sido feito pelas Forças Armadas Brasileiras, principalmente a Marinha, em colaboração com várias universidades federais brasileiras, como a Universidade Nacional de Brasília, também a Universidade Estadual do Estado do Ceará e também a Universidade Federal da Bahia. A investigação contou com o auxílio de uma empresa privada de geointeligência especializada aí no monitoramento, na análise de imagens de satélite. A Polícia Federal lançou uma operação chamada Operação Mácula, de busca e apreensão aí de documentos em relação a uma empresa chamada Lancam Marítima. Agora é o seguinte, vamos à possível rota do navio que teria eventualmente causado desastre no litoral do Nordeste. Então observe no mapa a rota do navio suspeito de derramar petróleo no litoral do Nordeste. No dia 15, ele atracou em Puerto José, no litoral da Venezuela. Lembra que a Venezuela é grande exportadora de petróleo e ela está sofrendo sanções internacionais por parte dos Estados Unidos, então possivelmente a Venezuela está exportando petróleo de forma mais clandestina. No dia 19 de julho, esse navio sai do porto venezuelano com 1 milhão de barris de petróleo. Veja só, no dia 28 de junho ele passa ao leste aí da costa da Paraíba, no nordeste do Brasil. Já no dia 29 de julho aparece a primeira mancha de petróleo na costa da Paraíba. No dia 9 de agosto ele chega à cidade do Cabo, na África do Sul. E no dia 3 de setembro ele chega ao porto de Tanjung Bruas, localizado na Malásia, continente asiático. Malásia que é um dos novos tigres asiáticos. Em relação ao desastre ambiental no litoral do Nordeste, foram feitas algumas críticas ao governo federal. Primeiro, a morosidade do governo federal e também das Forças Armadas, em estar promovendo ações ali de mitigação dos impactos ambientais e econômicos na costa do Nordeste. Faltou um plano de contingência, um plano de emergência em relação a esse tipo de desastre ambiental. Isto é, o Brasil é um dos maiores exportadores de petróleo da América Latina. Na verdade, o Brasil, na atualidade, é o maior produtor de petróleo da América do Sul, superando a Venezuela, é exportador de petróleo e deveria ter um plano de emergência muito bem pensado e montado para esse tipo de desastre.
Destaca-se o trabalho de muitos voluntários e também de ONGs no litoral do Nordeste. Todavia, muitos voluntários foram contaminados por petróleo, muitos foram hospitalizados, principalmente no estado de Pernambuco. O ministro do Meio Ambiente chegou a fazer insinuações em relação ao navio do Greenpeace em rede social, o que causou bastante constrangimento. Na foto, um protesto do Greenpeace em Brasília, em frente ao Palácio do Planalto, e os manifestantes foram presos em seguida. Na imagem de satélite, que foi interpretada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a gente observa o seguinte: manchas de petróleo que estão circundadas em vermelho, próximas ao litoral sul do estado da Bahia. Note que são duas manchas gigantescas, uma tem mais de 100 quilômetros quadrados, a outra mais de 80 quilômetros quadrados, aí na altura do litoral sul da Bahia, o que é bastante preocupante. Vamos aos impactos ambientais e socioeconômicos da catástrofe no litoral do Nordeste agora em 2019. Lembrando que o desastre atingiu todos os estados do Nordeste, os 9 estados. Entre os impactos ambientais, nós tivemos a contaminação, a poluição de praias, de restingas. Restinga é a vegetação que ocupa as praias e dunas no litoral. Também manchas de petróleo chegando a manguezais. Os ecossistemas litorâneos, como os manguezais, são muito importantes na reprodução de espécies costeiras e marinhas. Portanto, o desastre em algumas áreas é muito danoso ao meio ambiente. E, infelizmente, as manchas de petróleo chegaram também a corais, chegando a regiões coralíneas em vários estados, como Pernambuco. O impacto econômico pode ser bastante negativo, lembrando que o turismo representa no mínimo 6% da economia, do produto interno bruto da região nordeste do Brasil. E as atividades turísticas estão concentradas na faixa litorânea. Em alguns estados, como a Bahia, chega a ser 7% do produto interno bruto. Outro setor que vai ser bastante prejudicado é a atividade pesqueira, tanto em relação à pesca de peixes, como também de camarões e lagosta. Já se verifica uma queda no consumo de pescado em todo o litoral do Nordeste. Portanto, as comunidades que dependem da pesca, dependem do extrativismo animal ali no litoral do Nordeste, a exemplo de coletores de caranguejo, pescadores tradicionais, vão ser muito afetadas e precisam de auxílio do governo. No mapa, a gente observa a extensão da catástrofe desde o estado do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Lembrando que as manchas já chegaram ao litoral sul do estado da Bahia. Cidades como Ilhéus, Porto Seguro, localidades como Trancoso já foram atingidas. E o desastre, infelizmente, está chegando ao grande Parque Nacional Marinho de Abrolhos, na Bahia, que tem grandes áreas com corais que são considerados os corais mais importantes de todo o Atlântico Sul. Lembrando que essa área é uma área de rota migratória de baleias jubarte. O problema ambiental destacado no mapa a seguir chamou a atenção no segundo semestre de 2019. Alternativa A: praias poluídas por derramamento de petróleo da camada pré-sal. Incorreto. Pelo que se sabe, esse petróleo não tem origem na camada pré-sal brasileira, não é petróleo brasileiro, é um petróleo de origem venezuelana. Poluição por rejeitos de minério de ferro, oriundos de barragens. Não. Lembrar que poluição por rejeitos de minério de ferro aconteceu a partir de desastres de rompimento de barragens em Mariana em 2015 e em Brumadinho no início de 2019. C: litoral
da região norte contaminado por microplásticos. Lembrando que aí é o litoral da região nordeste e o problema não é plástico. Vamos a D. Contaminação de praias por vinhoto, vindo de usinas de cana-de-açúcar e etanol. Não. Então vamos para a alternativa E. Praias poluídas por derramamento de petróleo. Verdade, então ficamos com a alternativa E. E agora um segundo exercício. A respeito do desastre ambiental no litoral do Nordeste, é possível afirmar que, vamos a, foi causado pela ação radical de um grupo terrorista, Greenpeace. Incorreto. B, causou impactos ambientais e econômicos, verdade. C, foi provocado diretamente pelo governo da Venezuela. Lembrar que o desastre não foi provocado diretamente pelo governo venezuelano, visto que envolve vários outros atores, como o país que é importador e também a empresa responsável pelo transporte, pelo navio. D, causou apenas impactos na atividade turística. Não, são impactos ambientais, impactos sociais, impactos econômicos. E na E, não atingiu zonas de corais, como o arquipélago de Abrolhos. Incorreto, visto que manchas de petróleo já chegaram ao arquipélago de Abrolhos, que é um parque nacional marinho muito importante. Então ficamos com a alternativa B. Finalizamos o módulo, nos vemos no próximo. No módulo 3, aquecimento global, COP25, a ativista sueca Greta Thunberg. Também vamos falar de incêndios no estado americano da Califórnia e um novo rompimento de barragem de rejeitos de minérios no Brasil. Pois bem, sabemos que o aquecimento global é um dos principais problemas ambientais em escala global. E está em debate o Acordo de Paris. O Acordo de Paris, que foi celebrado na COP21, realizada em Paris, na França, em 2015. O Acordo de Paris tem dois princípios importantes: limitar o aquecimento até menos de 2 graus Celsius e países desenvolvidos, que são os ricos, países emergentes, como Brasil, Índia e China, e países subdesenvolvidos mais pobres, apresentam metas de redução das suas emissões de poluentes. Os países que estão de fora do Acordo de Paris são a Nicarágua, na América Central, e os Estados Unidos, devido a uma ação do presidente Donald Trump. No Acordo de Paris, o Brasil prometeu, reduzir as suas emissões de gás de efeito estufa em cerca de 37% até 2025. Também prometeu zerar o desmatamento ilegal na Amazônia e também prometeu plantar muita árvore, 2 milhões de hectares. O Brasil, em 2019, tem feito tudo ao contrário. Agora é o seguinte: crises políticas e diplomacia climática. A questão é que o problema ambiental no mundo, a crise climática, o aquecimento global, a Amazônia, etc., toda a discussão sobre o meio ambiente se tornou central na geopolítica internacional. Não é mais um problema secundário, é um problema central. Portanto, os governantes precisam entender que trata-se de uma questão prioritária e não mais uma questão secundária, marginal na política internacional. Portanto, decisões no setor de meio ambiente podem trazer consequências diplomáticas, geopolíticas, econômicas e comerciais. Quanto à COP25, COP significa Conferência das Partes. 25 porque é 25 anos, discutindo, debatendo o aquecimento global. Então, cada ano tem uma COP. No caso da COP25, o Brasil desistiu de ser sede da COP25, causando uma crise aí na diplomacia ambiental. Em seguida, o Chile, do presidente Sebastián Piñera, assumiu a responsabilidade de ser sede da COP25 em Santiago. Todavia, o que aconteceu? O Chile mergulha numa gravíssima crise, uma crise política, social, com protestos contra o governo. E o Chile
desiste também de ser sede da COP25. E a alternativa foi a seguinte: a transferência da COP25 para a Espanha, para Madrid, e vai se realizar no mês de dezembro. Mas é o seguinte, não aconteceu nenhuma reunião, conferência sobre clima no Brasil em 2019? Olha só, cuidado! Aconteceu sim. Nós tivemos a Semana do Clima da América Latina e Caribe, com a presença de intelectuais, de cientistas, de políticos e assim por diante. E foi realizada em Salvador, na Bahia, com apoio da prefeitura local. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, acabou participando aí da Conferência de Salvador e foi bastante vaiado, inclusive. Em 2019, chamou a atenção uma ativista sueca, uma adolescente, não é, que tem causado bastante repercussão internacional, a ativista Greta Thunberg. Greta Thunberg se tornou uma grande ativista no combate ao aquecimento global, às mudanças climáticas nos últimos anos. Em 2019, ela viajou para Nova York, nos Estados Unidos, portanto saiu, não é, da Suécia, viajou para Nova York, nos Estados Unidos, em um veleiro. Um veleiro movido a painéis solares e também movido a energia hidráulica, e chegou a Nova York depois de longos e longos dias. E por que ela foi de veleiro até Nova York? Para denunciar o excesso de emissões, não é, de combustíveis de aviação, como querosene de aviação, que agravam o aquecimento global. Então, ela preferiu ir de veleiro ao invés de avião para chamar a atenção em relação às emissões, não é, de gases de efeito estufa pelas aeronaves. Na ONU, em Nova York, Greta Thunberg participou de uma cúpula de ação climática. Observe na foto, Greta bem brava: vocês roubaram os meus sonhos de infância, como ousam? Agora, Greta Thunberg, também muito brava, encarando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que se retirou do Acordo de Paris. Na imagem, a produção de fake news contra a ativista Greta Thunberg, que virou alvo de piadas em redes sociais por grupos extremistas. Na foto, ela aparece em um trem de alta velocidade tomando café, com a inserção do lado de fora de uma imagem fake de crianças pobres em um país africano. Agora, a crise ambiental no estado americano da Califórnia, que é o estado mais populoso e mais rico dos Estados Unidos, mas vem enfrentando graves problemas ambientais. Vamos lembrar o seguinte: o clima na Califórnia é chamado clima mediterrâneo. No clima mediterrâneo, o verão é muito quente e seco, e o inverno que é mais chuvoso. O que tem acontecido nos últimos anos é que as temperaturas têm aumentado bastante. Alguns cientistas dizem que isso tem a ver com a mudança climática, com o aquecimento global. Então, o verão está muito quente, cada vez mais quente e seco, o que favorece a disseminação de grandes incêndios. Estes incêndios são criminosos, mas eles se propagam por grandes áreas devido à ação aí dos ventos, né, e as temperaturas e atmosfera bastante seca. Observe na foto uma imagem impressionante de mega incêndios no estado da Califórnia, com destruição de moradias e de florestas. E isso tem acontecido quase todos os anos. Agora a gente vai voltar para o Brasil. Teve um rompimento de outra barragem de rejeitos de minérios, numa região próxima a Cuiabá, no estado de Mato Grosso, que era uma área de exploração de ouro. A barragem se rompeu, inclusive com feridos. Observem na foto a área atingida, onde nós tivemos o assoreamento de uma superfície grande devido ao rompimento de uma barragem de rejeitos de mineração. Tinha bastante argila e areia. O desastre aconteceu no município de Nossa Senhora do Livramento, em Mato Grosso. A mineradora responsável era a VM Mineração.
O mais sério, inclusive, é que a Agência Nacional de Mineração em Brasília tinha classificado essa barragem como de baixo risco. Como assim de baixo risco? Ela se rompeu, causando um desastre ambiental. Portanto, é necessário rever a classificação das barragens no Brasil. A classificação das barragens de risco no Brasil precisam ser revistas. Sobre o aquecimento global, leia os itens. Item 1. Semana do Clima da América Latina e Caribe. Foi realizada em Salvador, na Bahia. Verdade? Verdade. Então, cuidado. Nós tivemos aqui no Brasil uma cúpula de clima para a América Latina e Caribe lá em Salvador. O que não teve no Brasil foi a COP25. Agora vamos a 2. Chile desiste da COP25. E Madrid, na Espanha, é a nova sede. Verdade. 3. A polêmica Greta Thunberg. Ativista sueca participou da cúpula de ação climática na ONU e criticou os Estados Unidos e Brasil. Verdade. Até agora, 1, 2 e 3. Está correto. Vamos a 4. A COP25 será realizada em Brasília com apoio do governo Bolsonaro. Não, o Brasil desistiu de ser sede da COP25. Portanto, os itens corretos 1, 2 e 3, ficamos com a alternativa D. Agora, outro exercício. A sueca Greta Thunberg viajou de veleiro até Nova York. Ela se nega a utilizar avião. A atitude da ativista teve o objetivo de valorizar as fontes. Vamos lá. Não renováveis de energia, como a solar. Incorreto. B. Renováveis como a energia solar, verdade, visto que o veleiro tinha painéis solares. Vamos a C. Não renováveis de energia como petróleo. D. Renováveis de energia como carvão mineral é não renovável. E renováveis de energia como os biocombustíveis. Portanto, ficamos com a alternativa B, fontes renováveis de energia, porque as fontes renováveis de energia elas geram menos emissões de gases de efeito estufa que eventualmente causam o aquecimento global. Finalizamos o módulo, nos vemos no próximo. Pois bem, no módulo 4, Sociedade Brasileira, com destaque para indicadores de violência no Brasil e também a questão das terras indígenas. É o seguinte, nós tivemos a divulgação de novos dados sobre violência no Brasil, dados mais atualizados, divulgação em 2019, com dados referentes a 2018. A boa notícia é que nós tivemos uma queda do número de homicídios no Brasil entre 2017 e 2018. A taxa de homicídios do Brasil é de 24,7 homicídios a cada 100 mil habitantes, o que representa uma queda dessa taxa. Foram 51 mil homicídios no Brasil no ano de 2018. É um número bastante elevado, mas observa-se uma queda. Esta queda foi de cerca de 13% e uma queda razoável, substancial no número de homicídios no Brasil. Todavia, o Brasil ainda é um país bastante violento, 10% dos homicídios do mundo. Em cerca de 3 meses, mata-se mais no Brasil do que em todos os atentados terroristas no mundo. Lembrando novamente do perfil das vítimas, em sua maioria são homens, jovens, também adultos até 29 anos, negros e mestiços em sua maioria e moradores de bairros periféricos e comunidades. Agora a gente vai examinar o mapa. No mapa, a redução de mortes violentas no Brasil,
o número de vítimas cai em 2018 em comparação com 2017. Apenas 3 estados registram alta. Então vamos examinar o mapa. Os estados que observaram alta no número de homicídios estão em vermelho. São os estados de Roraima, Amapá e Tocantins. Os demais estados tiveram uma queda no número de homicídios, o que é uma boa notícia. Continuam, né, os massacres em presídios brasileiros no segundo semestre de 2019. Tem acontecido diversos massacres em alguns estados devido ao confronto entre facções do crime organizado. O evento mais grave aconteceu no Centro de Recuperação Regional, que não deve recuperar quase ninguém, localizado em Altamira, estado do Pará. Altamira é um município do estado do Pará bastante controverso, polêmico, conflagrado. Em Altamira nós temos conflitos pela posse da terra, muito desmatamento de floresta amazônica. Foi o município mais impactado pela construção da hidrelétrica de Belo Monte, ali no rio Xingu. Então, Altamira apresenta inúmeros problemas. E agora, né, o crescimento da taxa de homicídios e também de conflagrações dentro de presídios. No massacre de Altamira, nós tivemos 62 detentos mortos, não é? Devido à conflagração entre 2 facções do crime organizado, o Comando Vermelho, que tem origem no Rio de Janeiro, e o Comando Classe A. Observem a foto do presídio, bastante precário, e também uma imagem aérea, uma fotografia aérea que mostra as instalações do presídio em Altamira, no Pará. O estado do Pará é um dos estados mais violentos do Brasil, tanto em relação à violência urbana quanto à violência no campo. Então, o governo federal, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, liderado por Sérgio Moro, resolvem fazer uma intervenção em vários presídios do estado do Pará, inclusive no município de Ananindeua, que faz parte da região metropolitana de Belém. Com a intervenção, a expectativa era de uma redução da violência no sistema prisional do estado do Pará. Todavia, aconteceu o seguinte: muitas denúncias de que os agentes que foram promover a intervenção começaram a praticar tortura generalizada em relação aos detentos, inclusive detentas, o que foi denunciado pelo Ministério Público Federal. Cerca de 17 promotores estão denunciando a prática generalizada de tortura, o que representa a violação grave dos direitos humanos. Agora, a questão dos povos indígenas do Brasil, principalmente em 2019. Lembrando que os povos indígenas brasileiros correspondem a 0,4% apenas da população brasileira, visto que ao longo do tempo houve uma redução da população indígena devido a genocídio, a perda de territórios pelos povos indígenas. A população indígena brasileira volta a se recuperar numericamente apenas a partir da década de 1990. Os povos indígenas brasileiros são importantes devido à sua diversidade em termos étnicos, em termos culturais e em termos linguísticos, a chamada sociodiversidade. Os povos indígenas também são importantes porque eles conservam o meio ambiente dentro das terras indígenas. Nos últimos anos, as terras indígenas têm sido alvo de invasões por grileiros, poceiros, garimpeiros, madeireiros, causando episódios de violência. Além das invasões de terras indígenas, temos problemas como aculturação, também problemas de saúde enfrentados por vários povos indígenas, visto que nós temos doenças levadas até estas comunidades, transmitidas pelos invasores, e também certo racismo em algumas regiões do país. No mapa, nós temos a distribuição das terras indígenas no Brasil, que estão mais concentradas no norte e no centro-oeste do país, onde nós temos as maiores extensões de terras indígenas, portanto, no bioma Amazônia e no bioma Cerrado. Nesse outro mapa, nós temos a situação da demarcação de terras indígenas no país.
223 terras indígenas aguardam conclusão no seu processo demarcatório. Grande parte destas terras indígenas, cerca de 85, estão localizadas no que a gente chama de Amazônia Legal, que envolve a região norte, mais Mato Grosso, mais o estado do Maranhão. São 31 na região nordeste do Brasil, 48 no sul, também se verifica algumas terras na região sudeste, embora não destacadas no mapa. Segundo o CIMI, que é o Conselho Indigenista Missionário, que tem a atuação inclusive de religiosos católicos, que fazem o levantamento parcial da situação das terras indígenas no Brasil. Em 2019, nós tivemos 160 invasões de terras indígenas no Brasil. Então, explodiu as invasões de terras indígenas no país. Observe no quadro, entre 2009 e 2019, decisões da justiça favoráveis aos indígenas em Mato Grosso, no caso dos Chavantes, que tinha um conflito com fazendeiros. Na Bahia, etnia Pataxó, também decisão da justiça favorável do Supremo Tribunal Federal. Em Roraima, na reserva Raposa Serra do Sol, também com decisão favorável aos povos desta área. Conflitos recentes. Quais são os conflitos mais recentes? Conflitos em Mato Grosso do Sul, envolvendo as etnias Guarani, Kaiowá e Terena versus fazendeiros. Maranhão, etnia Gamela vezes fazendeiros. Maranhão de novo, etnia Guajajara vezes madeireiros. No Pará, etnia Paracanã vezes madeireiros. E também etnia Munducuru vezes garimpeiros. E no Amapá, etnia Aiupi e em conflitos também com garimpeiros. Nós tivemos alguns episódios específicos que apareceram mais nos meios de comunicação. Então, eu selecionei 3 episódios de invasões de terras indígenas que apareceram nos meios de comunicação, na mídia mais tradicional e que eventualmente podem aparecer na sua prova. Observe terra indígena Vaiampi, no estado do Amapá, interior do estado do Amapá, no município Pedra Branca do Amapari. Houve a invasão dessa terra indígena por garimpeiros e com prática de violência contra vários indígenas. Neste outro caso gravíssimo, terra indígena Munducuru, localizada no interior do estado do Pará, garimpeiros invadiram e causaram devastação ambiental, aconteceram confrontos entre indígenas e garimpeiros, e os indígenas estão cobrando providências do governo federal, através da FUNAI, através da Polícia Federal, para coibir as invasões por garimpeiros. Na foto, observe uma grande área devastada de floresta amazônica e com instalação de garimpo ilegal e clandestino. Terra indígena Araribóia, estado do Maranhão, etnia Guajajara, que tem sido uma etnia bastante sofrida devido às invasões frequentes, invasões principalmente por fazendeiros e madeireiros, interessados em extrair madeira de forma ilegal da reserva indígena. Infelizmente, numa das invasões, aconteceu o assassinato do líder indígena Paulo Paulino Guajajara, que tinha pedido proteção para o governo federal. Então, o governo federal não deu proteção para eles e acabou acontecendo o assassinato. Então, omissão do governo federal em relação a esse caso, omissão da FUNAI e do Ministério da Justiça. No mapa, observe essa área que está circundada com um traço mais forte, um traço preto mais forte, corresponde à terra indígena Araribóia, com a etnia Guajajara. Note que a floresta amazônica, que é este verde escuro, está predominantemente preservada dentro da área indígena. Fora da área indígena aconteceu bastante desmatamento. Essas áreas que estão em cor de rosa são áreas mais desmatadas. Então, dentro dessa terra indígena, nós temos a conservação de grande parte da floresta amazônica remanescente no estado do Maranhão. O que tem acontecido são invasões frequentes de madeireiros e grileiros, causando episódios de violência com os povos indígenas. Esse mapa mostra a localização de conflitos em terras indígenas decorrentes, muitas vezes, de invasões
e a maioria dos conflitos está concentrada na região amazônica, na Amazônia Legal. Município da região norte do Brasil, localizado numa região de conflitos fundiários, desmatamento e impactos da construção da hidrelétrica de Belo Monte, aconteceu um massacre de presos em um presídio. A causa foi o confronto entre facções do crime organizado pelo controle do sistema prisional e narcotráfico na região. Trata-se do município, vamos à alternativa A, Manaus, Amazonas, não. Manaus teve confrontos desta natureza, mas não se trata de Manaus nesse caso. B, Alcaçuz, Rio Grande do Norte, também não. Lembrando que Rio Grande do Norte é um estado da região Nordeste, não é um estado da região Norte. A região metropolitana de Natal tem atravessado uma escalada da violência e também episódios de confrontos entre facções criminosas no seu sistema prisional. C, Altamira, Pará. Verdade, confronto aconteceu em Altamira. D, Marabá, Pará. Marabá localiza-se também no estado do Pará, na região do Bico do Papagaio, que é uma região bastante violenta, de conflitos fundiários e também trabalho análogo à escravidão. Mas esse episódio aí aconteceu em Altamira. E é Fortaleza, no Ceará. O Ceará também tem observado aí aumento de taxas de violência e de atentados promovidos pelo crime organizado contra a sociedade cearense e a polícia local. Portanto, ficamos com a alternativa C como alternativa correta. Altamira, Pará. Lembrando que esses episódios que envolvem violência, que envolvem segurança pública, são bastante cobrados em provas, principalmente quando o concurso público é voltado para o setor de segurança, polícias, né? As polícias civil, polícia militar e também, né, os concursos do Poder Judiciário. Agora, outro exercício. Assinale a terra indígena invadida em 2019 por madeireiros, que resultou no assassinato de um líder indígena. Então, vamos à alternativa A. Munducuru, Pará, etnia Munducuru, incorreto. B, Raposa, Serra do Sol, Roraima, várias etnias, incorreto. A solução para o conflito entre fazendeiros e indígenas na reserva Raposa, Serra do Sol, ela aconteceu no ano de 2019 por determinação do Supremo Tribunal Federal. C, Yanomami, Amazonas, etnia Yanomami, incorreto, vamos a D. Pantanal, Mato Grosso do Sul, etnia Guarani Kaiowá. Os Guarani Kaiowá estão envolvidos em conflitos fundiários em Mato Grosso do Sul, mas não foi esse caso retratado no enunciado. Então, vamos para a alternativa E. Araribóia, Maranhão, etnia Guajajara, verdade. Ficamos com a alternativa E. Ok, a gente concluiu essa aula de atualidades do segundo semestre de 2019. Nos vemos na próxima.